vou trazer uma palavra aqui para você. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 34, versículo 10. Êxodo capítulo 34, versículo de número 10. Diz assim o texto da palavra de Deus. Então disse: eis que eu faço um concerto, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Eu vou trazer uma palavra para você sobre a ação de Deus na trajetória da nossa vida. Existe uma matéria na teologia chamada tipologia bíblica. Para você poder entender isso, são personagens e fatos do Antigo Testamento que simbolizam personagens e fatos do Novo Testamento. Você sabe que o Antigo Testamento não é compêndio doutrinário para a igreja. Mas o Antigo Testamento, ele é riquíssimo em histórias, em fatos, que nós podemos tirar lições para nós hoje. Nessa matéria de tipologia bíblica, para você entender, você que é um novo crente ou um amigo que está aqui, o Egito tipifica o mundo. O deserto, a nossa trajetória aqui na terra. Canaã, o céu. Israel, a igreja. Então, quando eu estou falando sobre a ação de Deus na nossa trajetória, é nessa travessia do deserto da vida. Então, eu vou mostrar um pouquinho como é que é esse deserto da vida e como Deus age em favor do seu povo. Essa é a minha palavra aqui para você. É interessante que nesse deserto da Península do Sinai, eu já devo ter passado por lá umas 12 a 14 vezes. Eu já passei pelo deserto, saindo do Egito e entrando no sul de Israel. Eu já levei mais de 30 caravanas para Israel e já passei por essa área umas 12 a 14 vezes. Eu conheço bem o panorama daquele lugar que o povo de Deus atravessou nessa simbologia e nessa tipologia para nós podermos aprender alguma coisa para os dias de hoje. Então, primeiro vamos analisar o deserto. Essa trajetória. Primeiro que o lugar é árido. Deserto é um lugar árido. Indica, então, dificuldade, tribulação e adversidade. É o que nós vamos encontrar na travessia da jornada da nossa vida. Foi Jesus que falou em João 16:33. No mundo tereis o quê? Aflições, tribulações, adversidades, mas tem de bom ânimo. O Salmo 34, versículo 19, diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Então, você aqui na trajetória dessa vida, aqui não é o céu, minha gente. Aqui tem adversidade, aqui tem tribulação, aqui tem dia mal. Você pode ser a pessoa mais fiel a Deus, você pode ser o servo mais útil, né, que vai se tornar servo inútil, mas com tudo isso, você vai atravessar nessa trajetória da vida, num terreno árido. Número 2, Israel encontrou nessa trajetória inimigos, amalequitas, edomitas, também serpentes, que indica diabo. Isso é, você também encontra na trajetória da sua vida inimigos, sejam homens ou demônios. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 16:9, ele fala uma coisa muito interessante. Uma porta grande e eficaz se me abriu, mas há muitos adversários. Eu fico vendo crentes que querem bênção. Não, eu quero bênção, eu quero bênção. Isso é bom, eu também quero. Então te prepare para adversários. Porque as pessoas pensam que as bênçãos vêm e que você não vai encontrar adversidade, luta, sabe? E tem demônios também, gente. 1 Pedro 5,8 diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar.
Então, nessa trajetória da vida que a gente está aqui, você vai encontrar inimigos, sejam homens ou demônios. Também uma outra marca do deserto é que o deserto é um lugar vazio. Quando você anda pelo Brasil, por exemplo, eu vim agora descendo a serra, né, de Curitiba para cá, aí você vê essas montanhas lindas, esverdeadas, azuladas. Agora, quando você vai lá nesse deserto, meu irmão, só tem montanha amarelada. Rapaz, tu não vê uma flor, um capim. Você anda quilômetros e quilômetros, daqui a pouco vê um mato rasteiro, assim, muito isolado. E anda quilômetros e quilômetros para ver um oásis. Então, o deserto é um lugar vazio. E aí, o que está acontecendo nessa vida, nessa terra? É um lugar vazio, vazio de amor, vazio de paz, vazio de alegria. É a trajetória que a gente está. É um lugar vazio. Não é um lugar cheio de coisas boas, cheio de coisas maravilhosas. Você vai ver um lugar vazio. Em quarto lugar, o deserto é um lugar de sequidão. Deserto é lugar de sequidão. E você sabe que um dos instintos mais veementes do ser humano é a sede. Então, sequidão emocional, sequidão espiritual, sequidão de relacionamentos, sequidão de afetividade, é o que nós estamos vivendo no deserto dessa vida, nessa trajetória que nós estamos. Também um outro dado que você encontra nesse deserto. O deserto é lugar de contrastes. Você entra de manhã no deserto e você vai ter temperaturas de 45 graus, de 42 graus, de 48 graus. Mas de noite, queridinho, é 0 grau, é 1 grau, 2, 3, 4. Então, é um lugar de contrastes, sabe? Você tem sol de manhã, você tem calor de manhã e você tem frio de noite. Também temos lugar de contraste. A pessoa fala de paz, mas já está fazendo uma guerra contra você. Lugar de contrastes até dentro da igreja. Sabe? Tem cara de santo, mas tem vida hipócrita. Dá glória a Deus, aleluia, dentro da igreja, mas daquela porta para fora, sai de baixo, sai de perto. Lugar de contraste. Aqui é santo, aqui da paz de Cristo, em casa bate na mulher. Não estou dizendo que tem algum membro aqui que faça isso não, porque se tiver um cara aqui, denuncia ele, bota ele na cadeia, esse safado. Não estou falando isso aqui não, eu estou falando em tese. Sabe? O cara está na igreja, aleluia, glória a Deus, em casa, senta ali a ripa na mulher. Aqui dá glória a Deus, aleluia, em casa espanca filho. Sabe? Meu irmão. É lugar, contrastes, tá? Está dentro da igreja, mas passa daquela porta para fora, tá calote nos outros, compra e não paga, dá golpe, engana. Meu filho, você está pensando que vocês estão pensando o quê? Eu não vim aqui para enganar ninguém, eu não vim aqui para pregar um evangelho ou trazer uma palavra que não seja realidade. Nós estamos vivendo esse tempo. É o deserto, é a nossa trajetória. Também uma outra coisa do deserto é que o deserto é lugar de mesmice. Você anda horas e horas. Hoje tem uma estrada asfaltada, mas você anda horas e horas e você pensa que está no mesmo lugar. Porque é igual. Vales amarelados e montanhas amareladas. É mesmice. Acordei de manhã, vou para o trabalho, almoço, volto para o trabalho, tomo um cafezinho, volto para casa, janto, vejo o Globo lixo. Está rindo, né? Depois vou dormir. E no outro dia, acordo de novo. Muda, aqui muda. Quando chega no verão, muda. Lota, vem um monte de gente. Mas no restante dos anos, do ano é a mesma coisa. É o deserto, lugar de mermice, igual. Sabe? Não muda nada. Agora, também é uma outra coisa do deserto, que é uma característica do deserto, é que o deserto é lugar de morte. Se bobear, o cara morre. Hoje tem uma estrada, mas naquela época, ou em qualquer época que você não tem uma estrada num deserto, facinho você se perder e morrer. Mas eu também quero dar uma notícia para você.
com tudo isso que a gente possa encontrar na travessia da nossa jornada aqui na terra, o deserto é o lugar que Deus se manifesta em favor do seu povo. E é isso que eu quero mostrar para vocês, o outro lado da moeda. A ação de Deus na trajetória da nossa vida nesse deserto. Né? Primeiro lugar, presença. A presença de Deus. Naquela época, quando Israel entrou no deserto, Êxodo capítulo 13, versículo 21 e 22 diz que quando Israel saiu do Egito e ao entrar no deserto, na travessia, a coluna de nuvem à frente, símbolo da presença de Deus, guiava o povo durante o dia. E a coluna de fogo à noite guiava o povo para que o povo caminhasse de dia e de noite. E nunca se retirou deles a coluna de nuvem, nem a coluna de fogo. Querido, enquanto você estiver aqui nessa trajetória, Deus está com você com a sua presença. Agora escute, a presença de Deus hoje, ela está num patamar superior daquela época. Porque naquela época era Deus com eles. Só isso. Deus estava com eles. Agora, olha o patamar de hoje. João capítulo 14, versículos 16 e 17 diz uma coisa muito interessante. Eu enviarei um outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê e nem conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Naquela época a presença de Deus era Deus com. Hoje é Deus em e Deus com. Deus está em você e Deus está com você enquanto durar a sua trajetória aqui nessa terra. Você pode ter certeza que a presença de Deus vai estar com você o tempo todo. Pode ter certeza disso. Número 2. Primeira coisa, presença de Deus. Segundo lugar, direção de Deus. Você não está perdido aqui nessa terra. Você não está aqui para ficar dando cabeçada para ver se consegue alguma coisa, se é sorte ou azar o que vai acontecer. Deus dirigiu o povo. Nuvem para a direita, povo para a direita, nuvem para a esquerda, povo para a esquerda, nuvem para, povo para, nuvem para frente, povo para frente, nuvem volta para trás, povo volta para trás. Era a direção de Deus na trajetória do deserto. A mesma coisa hoje, meu filho. Você é povo de Deus? Tem povo de Deus aqui? Deixa eu só ver. Tem povo de Deus aqui? Hã? Tem povo de Deus aqui? Ah, você é povo de Deus? João 16, 13 diz, e quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas de tudo quanto tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então nós temos o Espírito Santo, que é o nosso guia. Guia na verdade. Se você está dando cabeçada, meu filho, é porque você quer. Você tem a direção de Deus na sua vida. Deus o tempo todo quer dar direção na trajetória do deserto dessa vida. É só você pedir. Agora, uma outra coisa que você encontra no deserto: proteção. Diz a Bíblia que quando Israel saiu do Egito para o deserto, em Êxodo 14, 8, e saíram com alta mão. Saíram debaixo de proteção de Deus. A nuvem e o anjo do Senhor estavam sempre diante do povo. E quando o faraó colocou a cara lá atrás para perseguir o povo, a nuvem passou para trás e o anjo do Senhor para trás. Entre Israel e faraó, Deus. Não sei qual é a distância do inimigo. Não importa. Entre você e o inimigo, Deus. Tem proteção para você, meu filho. Você não está sozinho, perdido nessa vida, não. Você tem proteção do céu. Tem proteção de Deus. Deus protege você nessa trajetória. Se você crê nisso, se você tem convicção disso, dá glória a Deus e aleluia, porque Deus te protege nessa trajetória. Uma outra coisa interessante da ação de Deus na trajetória do deserto é que Deus traz revelações.
Deus revela a lei a Moisés, a organização estrutural do povo. E olha hoje, gente. Número 1, nós temos a revelação do Espírito Santo. Diz que aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que não chegou ao coração é o que Deus tem preparado para nós. E Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas até as profundezas de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. Então hoje você tem a revelação do Espírito Santo. Hoje você tem a revelação da palavra. Jesus falou em João 5,39, examinai as Escrituras, são elas que de mim testificam e é elas que vão dizer para você acerca da vida eterna. Então nós temos a revelação do Espírito Santo, nós temos a revelação da palavra. Terceiro, nós temos a revelação dos dons espirituais. De 1 Coríntios 12, 11, profecia, palavra de ciência, palavra de sabedoria, interpretação de línguas, tudo isso são dons espirituais que Deus utiliza para trazer uma revelação para você. E olha que coisa linda! Em Romanos 8,16 diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, você tem a revelação do Espírito Santo falando ao teu espírito. Como é que você pode ser enganado? Como é que você pode não discernir as coisas que estão acontecendo? Como é que é isso, gente? Sabe, eu fico me perguntando a mim mesmo. Como é que o povo de Deus nessa nação não discerne? Será que a gente tem que ser enganado por mídia, enganado por rede social? Que mente de Cristo é essa que temos? Que Espírito Santo é esse que a gente não discerne o que está acontecendo? Nós temos uma revelação, meu irmão. Você tem a mente de Cristo. Você tem que discernir o que está acontecendo. Você pode estar com um problema na tua casa e parece que é uma coisa material, mas o pano de fundo é algo espiritual. É um problema com um filho, é um problema com uma filha, é uma questão conjugal, que muitas vezes lá no pano de fundo não tem nada de humano, não tem nada de psicologia, não tem nada de sociologia, tem poder de trevas, tem questões espirituais, e você tem a revelação do Espírito Santo para discernir isso, meu irmão. Olha a ação de Deus na trajetória da nossa vida. Olha o que é que Deus tem para nós. Sustento. Olha o que é que Deus fez no deserto. Sustento biológico. Água e maná. Água brotava da rocha e maná caía do céu. Sustento psicológico. Deus mandou fazer 3 festas. Festas fala de alegria, de emoções. Sustento sociológico. Dividiu o povo em tribos, príncipes. E sustento espiritual. A coluna de nuvem, a coluna de fogo e a Shekinah, e a glória de Deus. E hoje, pastor, meu irmão, nós não somos seres exclusivamente espirituais. Nós somos seres biológicos, psicológicos, sociológicos e espirituais. Você sabe qual é o problema de muita gente na igreja? É que ele pensa que ele é só ser espiritual. Ele elimina, ou melhor, quer eliminar da vida dele o mundo psicológico, sociológico e biológico. Sabe qual é o problema das pessoas fora da igreja? É que eles pensam que são seres biológicos, psicológicos e sociológicos, mas que não são seres espirituais. E pastor, isso no Novo Testamento. Olha como Deus nos sustenta no mundo biológico, psicológico, sociológico e espiritual. Eu vou citar um dos textos mais lindos da Bíblia, que é a palavra de Jesus em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25. Não andeis ansiosos quanto à vossa vida pelo que haveis de comer e pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Olhai as aves do céu, não semeiam, nem cegam e nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós, com todo o vosso esforço, poderá acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto aos vestidos, por que andais preocupados?
Olhai os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham e nem fiam. Nem mesmo Salomão se vestiu como qualquer um deles. Se Deus que veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis ansiosos sobre o que comeremos, ou o que beberemos, ou o que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram, e vosso Pai Celestial bem sabes que necessitais de todas elas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus falou, olha aqui, não andeis ansiosos. Ansiedade, mundo psicológico. Pelo que haver de comer e beber, mundo biológico. Nem quanto ao vosso corpo pelo que haver de vestir. A vestimenta nos distingue socialmente, mundo sociológico. E lá no final, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Qual é a receita de Jesus? Quando você prioriza o mundo espiritual, o reino de Deus, ele vai te ajudar a suprir tuas necessidades no mundo biológico, psicológico e sociológico. O Senhor está te sustentando nesse deserto da vida. Olha Deus agindo em nosso favor. Milagres. Milagres. Olha o que aconteceu no deserto, gente. Olha as características do milagre. Características de milagre. Milagre é algo incomum. Maná cair do céu todo dia e alimentar um povo. Isso é milagre. É incomum. Milagre é espantoso. O mar se fender e abrir em duas partes. Milagre é experiência inédita. O povo atravessar a pé enxuto. E milagre é inexplicável. Eu conheço muro de arame, muro de madeira, muro de cimento, muro de pedra. Muro de água, só na Bíblia. O mar se dividiu, 2 muros de água, um à direita e outro à esquerda, e o povo passou a pé enxuto. Milagre. Milagre, irmão. Ô, meu irmão, Deus tem coisas espantosas e comuns, de experiências inéditas, inexplicáveis para a tua vida. Deus tem milagre, aquilo que o homem não pode fazer, que ninguém pode fazer. Aquilo que é impossível ao homem, porque para Deus nada é impossível. A Bíblia diz, em Jeremias 32:17, Senhor Jeová, tu fizestes o céu e a terra com braço estendido e mão poderosa. Coisa nenhuma te é maravilhosa. Não tem nada maravilhoso para Deus. Ele pode operar o milagre que você precisa, que a medicina não consegue, que o governo não consegue, que você não consegue. Ei, o Deus de milagres é o nosso Deus, e Ele tem milagres para a sua trajetória de vida. Olha uma outra coisa que a gente encontra no deserto: poder de Deus. A Bíblia diz, no livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 18, que o monte tremeu com a presença de Deus, ele fumegou, a glória de Deus desceu. Nós temos também o poder de Deus. E recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Eu tenho uma declaração para dizer para você: você tem poder. Você tem poder, meu irmão. Não estou falando poder temporal, você pode ter nenhum. Você pode não ser autoridade de nada aqui nessa cidade, no mundo físico, sociológico, mas eu garanto para você que no mundo espiritual o diabo sabe quem você é, porque você tem poder. Há uma autoridade de Deus na tua vida. Se isso é verdade, meu irmão, exalte o Deus que te dá poder para vencer o pecado, para vencer o mal, para vencer o diabo e para ter uma vida triunfante nessa trajetória de vida. Agora, olha que coisa linda que a gente encontra no deserto dessa vida. Salvação. A salvação compreende 3 estágios. Nos
tira do Egito, nos protege no deserto e nos leva a Canaã. Você tem uma salvação que é eterna. O Deus que te tirou do mundo e transformou a tua vida é o Deus que está com você nessa trajetória até você chegar ao céu. Se você crê nisso, meu irmão, dá um glória a Deus aí, dá um olá, um aleluia. A conclusão da minha palavra é essa aqui, porque não é muito eu pregar que resolve, mas falar aquilo que é suficiente. A conclusão da minha palavra, preste atenção que eu vou te falar. Primeiro, se o teu coração estiver no Egito, no mundo, a tua trajetória vai ser de dificuldade e de decadência. Se você está no reino de Deus, mas o teu coração está lá fora, você vai ter uma trajetória de dificuldade e de decadência. 2. Deserto é lugar de passagem. Se você quiser fazer do deserto a morada definitiva, você nunca vai chegar a Canaã. Quando Pedro, o apóstolo Pedro diz em 1 Pedro 2,11, falo a peregrinos e forasteiros. O que Pedro está falando para a igreja? Pedro está falando que nós estamos de passagem aqui na terra, então eu vou te dar uma dica. Se você se considera um peregrino e forasteiro, que você está de passagem nessa terra para Canaã, que simboliza o céu e a vida eterna, então tenha as coisas como se não tivesse. Tenha as coisas e não ponha teu coração nas coisas. Lei do desapego. Porque, pastor, não, eu estou aqui na trajetória para ir para o céu. Teu coração está em quê? Está no teu negócio? Está no dinheiro? Nos teus bens? Nos teus sonhos? Tenha como se não tivesse. E tenha e não ame o que você tem. Porque você é peregrino e forasteiro. Você está aqui de passagem. Aqui não é teu... Não estou falando para você não usufruir, não estou falando para você jogar fora. Não estou falando isso aqui para você. Lamentavelmente, não é aqui em Guaratuba, não. É lá no Rio de Janeiro. Aqui não tem essa gente, não. Mas lá no Rio de Janeiro, eu fico vendo crentes que só faltam dizer, Jesus não volta agora, não. Se tu tiver que voltar, volta daqui a um ano, porque eu estou fazendo um negócio que... um dinheiro que eu vou ganhar, segura isso, essa trombeta, segura essa trombeta aí, não toca agora, não. Ué, meu irmão, nós estamos aqui de passagem. Use da melhor maneira, tenha, sem botar o seu coração nisso aí. Você tem que exercer a lei do desapego. É tendo como se não tivesse. É tendo e não amando o que tem. Tem camarada também, não é aqui em Guaratuba, não, é lá no Rio de Janeiro. Aqui não tem essa gente, não. Lá no Rio de Janeiro tem cara que alisa mais o carro do que a mulher. A mulher queria ser Fiat, BMW... Mercedes, Volkswagen. Só um irmão, rapaz, se esse cara me alisasse como alisa esse carro, sabe? Igual aquele... Tinha um comercial de TV, um comercial engraçado. O cara acaba de lavar a ambulância, e aí chega a pessoa e diz assim, olha, tem que socorrer alguém. Não, acabei de lavar, está chovendo, não vou sair com a ambulância, não. Teve um comercial, não estou me lembrando do que era, mas... O cara acaba de lavar a ambulância. Rapaz, tem cara que cuida tanto do carro. De vez em quando eu estou com a minha esposa. Aí o Rio de Janeiro é uma cidade assim, quase não tem buraco, uma coisa, o asfalto perfeito, coisa fenomenal. Aí de vez em quando eu dou uma pancada, pá! Aí Elisete, ai, Silas! Eu falei, olha, coitado do carro, ele sentiu uma dor terrível. Vamos ter que levar ele para a UTI agora. Vamos levar, tadinho do carro, tá? Sofreu um abalo. Aí eu falo para ela, minha filha, isso aqui é uma porcaria de uma lata. E tem gente, rapaz, não, eu só carrego 4 pessoas no carro. 4. Ai, coitado, teu carro com 5 pessoas, ele não vai aguentar. Ele vai gemer de dor.
Outra coisa que eu acho, desculpa, lá no Rio de Janeiro, aqui não tem essa gente não. Lá no Rio de Janeiro, na nossa igreja, tinha lá uma família que que eu nunca tive esse desprazer, porque também se tivesse não ia dar certo. Mas todo mundo que chegava na casa deles para visitar, ele mandava tirar o sapato do lado de fora. Se um dia eu chegar na casa de alguém e mandar eu tirar meu sapato, é para mim não entrar na casa. É para mim ir embora. Não entro, eu vou embora. Pode tirar o sapato? Tá bom, eu não vim aqui, não vim sem sapato. É porque eu vou tirar o sapato para entrar na tua casa. E aqui também não tem esse tipo de gente, não. Tem mulheres neuróticas, que elas querem manter a casa limpa, como se não tivesse ninguém dentro da casa. Isso é uma neurose, querida, precisa de cura. Tratamento psicológico. Porque a casa vai sujar e você vai ter que limpar mesmo. Claro, não estou falando que nem tem que esculhambar com a tua casa, andar toda alambrecada. Não estou fazendo apologia da sujeira. Mas tem pessoas que são apegadas a coisas que, rapaz, gente briga por causa de um chinelo. Quem mandou usar esse cinto? Quem mandou usar esse sapato? Eu só usei 2 vezes. Por que você usou esse sapato? Sabe, as coisas mais fúteis, mais banais da vida. Eu aprendi uma lição na minha vida uma vez. Muito interessante. Eu estava nos Estados Unidos, meu filho fazia universidade lá, e eu estava com a Elisete na América, eu tenho um automóvel, e tinha comprado um automóvel bonito, importado, top, um carrão bacana. Por bondade de Deus, eu sou o pastor que mais vendo livros no país, não foi com dinheiro de igreja, eu já vendi mais de 15 milhões de livros, eu já vendi mais de 4 milhões de mensagens em DVD. Então, eu comprei um carrão bacana, minha esposa tinha um automóvel, a minha filha ia para o interior, para uma casa do parente lá do sogro, e aí ela liga, pedindo o carro da mãe. Ela liga pedindo o carro da mãe. Aí eu falei... Eu atendi o telefone lá na América, falou, pai, vê se a mãe me empresta o carro, que o meu carro deu um problema. Ela ia pedir um carro meu, 15 dias na garagem, importado, bonitão, tinha andado pouco. Aí eu falei, peraí, deixa eu falar aqui, que eu não sei, deixa eu falar aqui. Ele falou, Silas, o carro está na oficina, meu carro também. Eu falei, Thalita, o carro da tua mãe também, eu tinha esquecido, está na oficina. Aí quando eu desliguei, tá bom, pai. Quando eu desliguei o telefone, uma voz no meu coração disse assim, para você, coisas valem mais do que pessoas. Para você, coisas valem mais do que pessoas. Para você, as coisas dessa vida e dessa terra, perecíveis, têm mais valor do que a pessoa. Aquilo, eu ganhei um choque. Eu peguei o telefone, liguei para minha filha e disse, minha filha, a chave do carro está em tal gaveta aí na casa. Pega e vai com o meu carro. Mas com o seu carro, pai? Eu falei, você não está precisando? Você é mais importante que esse carro. Você é mais importante que esse carro. Eu tenho certeza que eu marquei a minha filha com o meu ato. Sabe, o ser humano briga, e quando as pessoas que dizem que creem no céu, que creem na vida eterna, que creem onde não vai haver choro, nem morte, nem dor, onde não vai haver mais cansaço, onde você vai viver num estado eterno de felicidade, e as pessoas têm uma ganância louca pelas coisas dessa vida, como se nunca fossem chegar a Canaã. Agora escute o que eu vou te falar. Se essas coisas que eu vou te falar agora dominarem a tua vida, Deus, olha o que eu estou falando e vou te provar na Bíblia, Deus é que vai deixar você prostrado no deserto. 1 Coríntios capítulo 10, do versículo 5 ao 10 diz assim, por causa dessas coisas, Deus prostrou o povo no deserto e não puderam chegar a Canaã. Quais coisas? A cobiça, a prostituição, a mistura, o tentar a Deus, essas coisas
que podem fazer você não entrar no deserto. A murmuração e a idolatria. 5 coisas que impedem você de chegar a Canaã e você vai ser prostrado no deserto. Gente que tem uma cobiça louca por coisas que ele não pode nem ter. Gente, prostituição aqui não é o ato sexual fora do casamento, é a mistura de iniquidade com gente. Tentar a Deus é duvidar daquilo que Ele é capaz de fazer. É colocar Deus em prova. Murmurar. Na vida, eu estou na igreja, dou dízimo da oferta e não muda nada. Meu Jesus, o sangue de Jesus tem poder. Que vida terrível. Eu peguei Covid 2 vezes, miséria. Mas tu está vivo, né? Tem gente que pegou uma vez só e foi embora. Tu pegou 2 e tu está vivo, né? E está reclamando. Também tomei a vacina, não quer tomar não? Você não quer tomar não? Vacina não livra de Covid não, livra dos estágios mais graves da Covid. Mas não livra de Covid não. As pessoas murmuram, reclamam da vida. Rapaz, vai no hospital para você ver. Vai lá no hospital para você ver gente no CTI, gente entre a vida e a morte, e tu está aqui comendo igual um boi ladrão. 5 refeições por dia. Café da manhã, lanchezinho 10 horas. Meio-dia almoço, de tarde outro lanchezinho, e tem gente que faz 6. Mais um lanche 6 horas, e uma jantinha quando vai dormir. E tu está reclamando de quê, rapaz? Dá glória a Deus, dá graças a Deus. Apesar de luta, adversidade, você está vivo. Você está no melhor lugar que você podia estar, que é a casa de Deus. Agora eu termino profeticamente com um texto que eu li, e trazendo ele para os dias de hoje. Olha o texto. Então disse... Êxodo 34, 10. Eis que faço um concerto. Efésios 2, 13 diz: vós que estáveis longe, pelo sangue de Cristo chegastes perto. Houve um concerto com Deus através do sangue de Jesus. Olha que coisa linda. Depois vai dizer assim: farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. Abre a tua mão aí para receber, se é que você quer, e fecha quando eu disser amém. O que Deus está dizendo aqui, que é profético para você, Deus vai fazer coisas só entre o seu povo. Só quem é povo de Deus e igreja de Deus, te prepare para milagres, para portas abertas, para respostas, para a operação de Deus. Receba essa palavra em nome de Jesus. Olha o que diz o texto. Olha o que diz o texto. Em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Recebe aí, abre a mão, que eu vou te falar. Existem coisas que Deus só tem para você, não tem para mim. Existem coisas que Deus quer manifestar na tua vida, não é na minha. Tem coisas que Deus quer manifestar na minha vida, não é na sua. Tem portas que Deus quer abrir para você. Deus vai fazer coisas terríveis e tremendas para que Ele seja glorificado através da tua vida. Se você crer, receba isso, diga um amém e dá um glória a Deus. Eu termino dizendo: se o teu coração está firmado nas promessas de Deus, não vai ter deserto que vai parar e derrotar você. Sabe por quê? Porque Canaã é logo ali. Para você, Canaã é logo ali. Dá para você dizer para 2 ou 3, meu irmão? Se você estiver firme na promessa de Deus, Canaã é logo ali. Aleluia! Oh,
Oh, se você crê, exalte o nome do Senhor. Nós estamos na nossa trajetória até Canaã. A igreja de pé.